Bom, pessoal, estou aqui então com um arquivo de template aberto, tá? Na tela do meu AutoCAD. E a gente vai aprender agora a utilizar esse arquivo template, né? Como é que eu faço para usar? Deixa eu reparar, ó, eu tenho aqui os símbolos todos pré-configurados, né? As linhas de chamada, os textos, né? Ó, todo o layout, né? Para inserção no desenho já pré-configurado de acordo com a escala que a gente vai utilizar, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, para a escala 1 para 2500 e eu tenho para a escala 1 para bem pequenininho, ó. Na verdade, desenho bem grandão, né? 1 para 1, ó. O que significa isso? Dizer que um desenho ele está representado em uma determinada escala. A escala, pessoal, é a ferramenta, é a técnica que a gente utiliza para representar o objeto real, né, o objeto real, em uma proporção reduzida, de forma que a gente consiga, por exemplo, pegar o desenho de uma casa, que é algo muito grande, e colocar em uma folha de papel. Tá? Então, o que significa dizer que um desenho está representado na escala 1 para 200, por exemplo? Né? Significa que o objeto real ele foi dividido, né, ou foi reduzido proporcionalmente em 200 vezes para que ele pudesse ser representado. Então, isso significa desenhar em escala. Tá? Uma escala usual para desenho arquitetônico, que é o caso do que a gente está fazendo, é a escala 1 para 50 e a escala 1 para 75, tá? Então a gente não pode, por exemplo, fazer uma planta baixa na escala 1 para 200. Por quê? A gente parar para pensar, ó, qual que é a espessura da parede, numa parede de alvenaria? Mais ou menos aí uns 14, 15 centímetros, né? Então, se você pegar um objeto real de 14 centímetros e diminuir ele em 200 vezes, ele vai ficar muito pequeno, né? Não vai dar para a gente representar a espessura dela num desenho. Então a gente consegue diminuir no máximo em 100 vezes, perdendo bastante detalhe, mas o ideal é entre 50 e 75. Tá? Então a escala 1 para 50 e 1 para 75 são escalas boas para a gente representar desenho arquitetônico. No nosso caso aqui, como a nossa planta é pequena, a gente vai usar a escala 1 para 50. Tá? Então eu vou procurar os símbolos da escala 1 para 50, olha só, já estão todos pré-configurados, e vou copiar ele lá para a minha planta baixa, ó, lá para o arquivo da minha planta baixa. Então vou pegar isso aqui, ó, vou fazer isso. Ó. Vou dar um Ctrl C aqui no arquivo do template, vou lá para a planta baixa, que eu já deixei aberta aqui, e vou colar ele aqui do lado. Beleza, a partir de agora, eu já consigo começar a inserir esses textos. Quais são os textos que vai inserir? Eu já tenho uma que já estava pronta aqui, ó, que eu já deixei pronta, tá? Apesar que ela tá virada de ladinho, né? Porque eu tinha virado para fazer o corte, mas tudo bem. Dá para explicar para vocês. Ó, eu vou colocar os textos do nome dos ambientes. Nesse texto do nome do ambiente, eu vou ter área do ambiente e tipo do piso. E embaixo eu vou ter esse símbolo aqui, ó, que representa cota de nível, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho o nível da calçada lá da rua, que é o nível 0. Daí, conforme eu vou subindo, eu vou aumentando. Mais 10, mais 15, né? Em centímetros, em metros, aliás, né? Mais 0,10. Significa que o local desse piso aqui está 10 centímetros acima do local que é o nível 0, por exemplo, e 10 centímetros abaixo do local que é o nível 20, tá? E aqui eu também tenho as minhas cotas, ó. Eu tenho a indicação de área permeável, altura do muro, indicação de beiral, né? Então tenho todas essas cotas aqui e todas essas informações que eu posso colocar. Tenho, por exemplo, a linha de corte, tenho o título do desenho, né? Então tudo isso está presente aqui no meu template, tá? Então vamos lá, é bem simples, ó. Como é que eu vou montar o texto do ambiente, por exemplo? Eu vou pegar esse texto aqui, ó, vou copiar ele, né, com o comando copy mesmo, ó. Vou trazer ele aqui, tá? Trazer ele aqui. Travou? Já destrava, eu acho que é a internet. Ó, tá travado ainda? Deixa eu pausar a gravação aqui. Dando sequência aqui então, pessoal, então eu vou colocar um texto desse aqui, ó, com o nome do ambiente, e eu vou colocar também um texto desse de chamada logo abaixo, ó. Então coloco aqui embaixo, tá? Vou montar essa tag. Essa é uma forma de fazer, né? Eu posso fazer dando enter também, né? Mas eu posso montar assim com textos independentes, tá? Tanto faz.
bom? E aqui eu vou colocar o nome do meu ambiente, ó. Então dá 2 cliques no texto e edita ele. Aqui vai, por exemplo, chamar sala/cozinha, tá? E aqui eu vou colocar a área, ó. Então vai ser área igual, aí eu vou colocar área, tá? Como que eu faço para medir a área, pessoal? É bem simples, ó. Tem um comando que chama área, tá? Então digita área e daí você vai clicar nos cantinhos do ambiente, assim, ó. Ops, peguei o ponto errado aqui. Vai clicar no cantinho dos ambientes para dar a área correta, ó, do ambiente, tá? Terminou, tecla Enter, ele vai te dar a área aqui, ó, 11,7 metros quadrados, tá? Então, vem aqui, ó, e edito. 11,7 metros quadrados. Beleza. Vou reposicionar. Vou arrumar agora o piso, ó, só copiar aqui. E vou escrever piso, nesse caso aqui vai ser piso cerâmico. P.cerâmico. Não, é que a casa é popular, né? Não dá para ser porcelanato. Beleza? E embaixo eu vou colocar o símbolo de nível, ó, ele está aqui. Ó, símbolo de nível da escala 1/50. Já está configurado no tamanho certo, né? Coloco ele aqui embaixo. E daí eu só vou lá na minha planta de referência e pego a medida, né? Que eu tenho em relação ao nível 0. Se eu não me engano aqui, vai ser mais 0,1, se eu não me engano. Mais 0,10 metros, tá? Tá 10 centímetros acima do nível 0, tá? Então, beleza. Para colocar as tags de área e de tipo do piso, é isso, tá, gente? Não tem segredo. Agora, vamos para as cotas, tá? Como é que a gente vai fazer para cotar esse desenho? Bem simples também. Eu não vou cotar a planta inteira, tá? Só para o vídeo não ficar muito longo. Depois lá no canal tem outro vídeo ensinando a colocar as cotas corretamente. Nessa planta aqui, inclusive, tá? Então, olha só. Eu vou digitar esse comando aqui, ó. DDIM, para acessar o Dimension Style Manager, que é a ferramenta, né, o gerenciador de dimensões do AutoCAD, tá? E aqui eu vou escolher, ó, escala 1/50, tá? Clico em Set Current para tornar essa aqui a escala vigente, né? O estilo de cota vigente. Se eu quiser fazer alguma alteração, ó, por exemplo, cotei lá, achei que o texto está muito grande. Eu clico aqui em Modify, ó, e aqui eu tenho acesso a todas as modificações que são necessárias, tá? Também não vou explicar uma por uma agora, porque isso aqui é conversa para outro vídeo, né? Outra aula, tá, pessoal? Precisa de uma aula toda só para isso, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser diminuir o tamanho do texto, eu vim aqui na aba Texto, ó, tá com 1.2, vou colocar com 1.15, ó, deixar um pouquinho menor, né? Offset from engine line, é a distância entre o texto e a linha de cota, tá com 1.15, vou deixar com 1.12 aqui, ó, ficar um pouquinho mais perto. Conforme eu vou alterando, ó, ele vai atualizando aqui nesse preview, tá vendo? Se eu quiser mudar o símbolo também, ó, ele tá com esse símbolo aqui, ó, de tracinho em 45 graus. Eu costumo utilizar esse aqui, ó, dot small, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, dot small, ele já vai alterar, né? Quero aumentar um pouquinho as linhas, ó. Tá? Depois vocês podem dar uma testada nessas configurações aí, ó. Aqui ele tá Extend Beyond Ticks, que é o tanto que a linha de cota ultrapassa, né, a linha de extensão, que é a linha que conecta a cota ao desenho. Então aqui ele está com 0, eu vou aumentar um pouquinho, ó, vou colocar 0.1, né? Aqui eu vou deixar 0.08. E o offset from origin eu vou colocar 0.15. Beleza. Tá bom. Depois, se precisar, eu faço mais alguma configuração extra. Aí é só dar OK. Dar um close, né? Um set current de novo, close. E daí, para eu inserir a cota, pessoal, é bem simples. Ó. Os comandos de cota eles estão aqui na aba Annotation. Então, eu venho aqui, ó. Pego a cota linear e vou cotar da seguinte forma, ó. Vou cotar
todas as espessuras de parede, tá? Primeiro. Então, vou começar a cotar primeiro os detalhes, e daí eu vou fazendo linhas de cota mais externas com menos detalhes, cotando menos detalhes. Então, a primeira linha de cota, ó, eu vou pegar desde aqui do muro, cotando a posição da área permeável que está aqui, ó, e daí eu já puxo para cá. Ó. Vou puxar aqui, por exemplo, 0,6 de distância. Um pouco mais, melhor. 1,2 vou puxar, o dobro. Ó. Então, Dimension linear, clica aqui. Reparem que eu não cliquei nesse ponto aqui, ó. Eu vim com o meu cursor, ó, e usei a função extension do OSNAP para trazer aqui fora, ó. Para eu não ficar com a linha de cota cruzando com a linha do desenho, tá? Então, aqui 1,2. Ó, já posicionei, né? 1,2 ficou muito longe. Daí ali, eu vou fazer de novo. Vamos colocar 0,6 mesmo, tá bom. Agora, para continuar a cota, eu não preciso ir lá no Dimension Linear de novo. Eu vou usar um comando que chama Continue, que ele já vai amarrando uma cota a outra. Então, vem, ó, dimCont. E daí, é só eu ir clicando, ó. E ele já vai amarrando as cotas. Ele mesmo já vai dando os números? Ele mesmo já vai dando o número. Ele mesmo já vai dando a medida, ó. Essa distancinha aí que o senhor colocou? É isso, ele vai lembrar da distância que eu utilizei. Opa! Ó, então vem aqui, traz o cursor, quando aparecer o xizinho, clica, ó. E vai fazer isso em todas as paredes. Aí vocês podem seguir a planta de referência lá que vocês estão copiando para saber onde que vai ter cota, né? Aí depois vem aqui, ó. Então cotei esse lado aqui detalhadamente. Cotei todas as espessuras, ó, todas as medidas dos ambientes. Agora eu vou fazer uma cota mais geral. Ó. Então, vou cotar a distância do muro até a parede da casa. Tá? Tipo a somatória dessas cotas. Ó. Aqui eu coloquei 0,6, aqui eu vou colocar 1,2. Aqui, 1,2. Beleza. Pode colocar um pouco menos, tá? Achei que ficou muito longe. Vamos colocar 1. Aí eu tenho que começar de novo, com DLI, tá? Porque eu não estou mais naquela sequência de cota. Ó. Então, fiz com 1. Aí agora sim, dimCont, para continuar. E agora eu vou cotar o beiral aqui, né? Eu poderia ter cotado direto na casa, né? Mas como só para eu não ter que voltar e refazer. Ó. Fugir até o final, senhor. É isso, exato. Não, poderia não ter cotado esse beiral novamente, ó, porque eu não preciso ter essa cota duas vezes, né? Entendeu? Se vocês forem ver lá no desenho de referência, vocês vão ver que eu não coto o beiral duas vezes. E depois, a última, eu vou cotar o terreno todo, né? A medida total do terreno, ó. Aqui com... Se eu usei 1, aqui eu vou usar 1,5. Aí, 1,5 ficou muito longe. Se vocês quiserem uma dica, pessoal, para fazer isso aqui com mais facilidade, não precisar ficar lembrando a medida, faz assim, ó. Faz um retângulo em volta da planta, ó. Faz um retângulo em volta da planta e dá um offset, tá? Por exemplo, eu vou dar um offset de 0,6. Ó. Depois eu dou um offset de 0,3. Depois eu dou um offset de 0,3 de novo. E daí eu mantenho as cotas sempre na mesma distância, tá? E uso essa referência para todas as cotas. Depois é só apagar o retângulo, tá? E beleza, para inserir a cota é isso, pessoal. Bem simples, né? Por último, né, não menos importante, como que a gente faz para pôr a achura de grama? Ó, é bem simples. A achura que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Ela não é uma achura de grama, mas eu gosto de utilizar ela. Se vocês quiserem usar a achura de grama mesmo, não tem problema nenhum, tá? Como que eu faço para inserir essa achura? Ó, o comando de achura, ele tá aqui, ó, na abinha Draw. Então, clica lá. Aí é só clicar aonde a gente quer inserir a achura. Ó, ele já inseriu uma achura. Clica aqui e vai escolher qual achura você quer utilizar. Essa que eu estou utilizando é a Arsend, tá? Elas são vários pontinhos. Tá vendo que tem um pontinho aqui, ó? Só que os pontinhos eles estão muito espaçados. Significa que a escala da achura tá, tipo, longe uma da outra, né?
Então eu venho aqui, ó, em escala, ó, tá vendo que tá 1? Vou colocar um número menor do que 1, ó, ponto 1, ó. Já vai começar a aparecer, ó. Tá vendo? Já aumentou a quantidade de pontinhos. Eu vou colocar menos ainda, ó. Ou posso ir clicando aqui e ele vai diminuindo, ó. Não, agora vocês vão ver, ó. Agora vai dar pra ver. Tá vendo que tá aumentando, ó? Eita, do céu. Eita! Ô, louco, gente, vocês não estão vendo, é sério? Não, agora tô vendo, mas. Tá demorando pra chegar Vocês nele. têm a vista, vocês têm a... Agora nós estamos no céu. Olha, Vocês velho. estão com a vista fraca. Estrela. Olha só, mas quando você abaixou? Aí, ó. Em 0,30 aí. Vou colocar um... Aqui, ó. Esse tanto aqui eu acho que tá bom, ó. 0.01, tá? Não pode esquecer, né, pessoal, que eu não posso deixar nessa layer texto aqui, né? Então tem que ir lá e criar uma layer vegetação. No caso, aqui eu já tenho essa layer criada, então eu só vou pegar e vou mudar para a layer vegetação, né? Clica na Ashura, ó, vai na aba Home e muda lá para vegetação, tá? E daí aqui vocês já deixam a layer ativa, né? A layer vegetação ativa para inserir as outras Ashuras. Só tem Ashura aqui na frente e lá no fundo, né? Ashura de grama, tá? Beleza, pessoal? E daí então, essa aqui é a Arsend. Tem uma Ashura que é a Ashura própria de grama, ó, que é essa aqui. Se eu der 2 cliques nela, ó, aliás, nem precisa dar 2 cliques, é só clicar nela, ela já vai mudar automaticamente para a aba de configuração de Ashuras, ó. Aí tem uma Ashura de grama mesmo que chama Grass, mas eu não gosto muito dela, eu acho ela meio feia. Mas pode aumentar, ó. Deixa ela maior, não pode deixar muito pequena, igual a Arsend, senão ela vai ficar muito grande, ó. Pode usar ela assim, ó, no 0.04, ó, um pouquinho maior talvez. Aí, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Parece a graminha do Pokémon. Vocês lembram do Pokémon do Game Boy? Não parece a graminha do Pokémon, ó? Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Agora, vou deixar vocês trabalharem, tá? Já aprendemos a usar o template, a colocar a Ashura e a inserir as cotas. E daí vocês inserem as cotas de acordo com a referência que eu passei para vocês. Tá bom? Valeu! E não esquece de, como é que fala? Vídeo do YouTube, né? Dá o like, né, gente? Dá o like, ativa o sininho e segue o canal aí, hein?